Olá, aluno! Vamos à resposta da nossa interatividade sobre variância e o padrão. Então, nós temos lá a resposta certa como alternativa A, onde a variância foi 91,2 e o desvio padrão 9,59. Vamos retomar como que nós chegamos a esse resultado. Então, nós temos lá, para calcular a variância, nós temos as 4 etapas, você lembra? Então, a primeira etapa é você extrair o valor de média dos valores individuais de um determinado grupo. Então, nós temos lá na coluna central, na segunda linha, o valor de 16 e nós estamos retirando 25,5, que é o valor de média desse grupo. E aí nós encontramos o valor ali de diferença, menos 9,5. E assim é feito sucessivamente em cada uma das linhas. A segunda etapa, você eleva ao quadrado essas diferenças. Então, nós realizamos esse procedimento lá na nossa terceira coluna. Também na terceira coluna, nós realizamos o nosso terceiro procedimento, que é somar esses quadrados. Então, nós chegamos ao valor de 551,5. Aí, para calcular a variância finalmente, nossa última etapa, nós pegamos esse valor de 551,5, referente ao somatório, e dividimos pelo nosso N, nosso número de casos. Aqui no caso foi 6, igual a 91,92. Para calcular o desvio padrão, basta você extrair a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 91,2, nós chegamos ao valor de 9,59. Nós temos o valor, então, do desvio padrão e da variância que estava na alternativa A. Vamos agora ao nosso próximo conteúdo, ainda relacionado à nossa medida de variabilidade. Nós temos, então, o cálculo do coeficiente de variação. Você pode se perguntar, mas nós já calculamos desvio padrão, variância, para que serve o coeficiente de variação? O coeficiente de variação é uma variável que serve, é uma medida que serve justamente para você classificar. Você não consegue classificar, muitas vezes, o desvio padrão como algo positivo ou negativo. Então, você utiliza esse cálculo do coeficiente de variação, que é realizado a partir dos valores de desvio padrão e a partir também dos valores de média. Então, como que nós calculamos o coeficiente de variação? Nós dividimos o valor de desvio padrão, pela sua média, o quociente entre desvio padrão e média. E aí nós temos um índice de referência. Mas para calcular o coeficiente de variação, nós precisamos multiplicar esse índice por 100, porque o coeficiente de variação é sempre expresso como um percentual. O coeficiente de variação, ele tem uma aplicabilidade muito grande quando você quer comparar dois métodos, né? Então, eu quero saber lá qual é o método mais heterogêneo ou qual é o método mais instável. E aí você utiliza para esse tipo de comparação o coeficiente de variação. Nesse caso, nós podemos dar aí um exemplo ainda em relação ao exercício anterior. Então, lá nós tínhamos 6 alunos, você lembra? Com as seguintes idades: 16, 42, 20, 22, 35 e 18 anos. E aí nós calculamos a média, chegamos a 25,5 e nós calculamos o desvio padrão, 9,59. Como que você calcula o coeficiente de variação? Você pega o valor do desvio padrão e divide pela média, 9,59 dividido por 25,5. E aí você multiplica por 100 para atribuir a esse valor o percentual. Nós chegamos ao valor de coeficiente de variação, então, de 37,61%. Aí você pode se perguntar, bom, mas esse coeficiente de variação, 37,61, isso é alto, isso é baixo, isso é médio, isso é muito alto? Esse tipo de comparação é muito difícil de nós estabelecermos, porque depende muito da natureza da sua variável. Então, o coeficiente de variação, ele serve muito mais quando você quer comparar dois grupos de variáveis que, a princípio, não eram comparáveis porque tinham unidades diferentes. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Então, você tem o resultado ali das medidas de estatura e de peso de um mesmo grupo de indivíduos. Você tem o peso lá, média 68 quilos e o desvio padrão 2 quilos. Aí você tem estatura média
175 centímetros e desvio padrão 5 centímetros. Aí como que você vai calcular o coeficiente de variação nesses dois casos? Sempre desvio padrão sobre a média. Então, coeficiente de variação do peso, 2 dividido por 68 multiplicado por 100, você chega a 2,94 de coeficiente de variação. O coeficiente de variação da estatura, 5, desvio padrão, dividido por 175, a sua média, multiplicado por 6, você chega ao coeficiente de variação de 2,86. Então, nesses dois casos, você tem medidas diferentes e para estabelecer a comparação entre essas duas medidas, então você pode utilizar o coeficiente de variação. E aí você descobre qual desse conjunto de dados, ou qual dado aqui, tem maior dispersão, tem maior variabilidade e é mais heterogêneo. Nesse caso específico, o grupo mais heterogêneo foi o grupo do peso, né? Foi a variável peso. Vamos falar agora sobre representações gráficas e elaboração de tabela. A representação gráfica é um recurso indispensável para a estatística, porque você tem ali a análise do comportamento de uma determinada variável, você consegue visualizar esse comportamento e, consequentemente, você consegue interpretar melhor um resultado a partir da visualização gráfica ou da visualização de um dado em uma tabela. Nós temos ali na charge a visualização de um comportamento de um determinado dado em relação a uma variável. Então, nós podemos ter uma variável num eixo Y, e uma variável num eixo X. E aí, observar o comportamento dessa variável em relação aos seus dois eixos. Vamos falar agora sobre os tipos de gráficos que nós temos. Os primeiros dois tipos que nós vamos conversar são os gráficos de barra e gráficos de coluna. Os gráficos de barra, eles apresentam uma informação no sentido vertical. Ele apresenta uma informação no sentido horizontal, que nós temos ali a representação em azul. Então, o gráfico em azul corresponde ao nosso gráfico de barras. Para que esse gráfico serve e de que forma ele é utilizado? O gráfico de barras é geralmente utilizado quando você quer comparar um valor em relação a um valor de referência, um conjunto de valores em relação a um valor de referência. Então, você tem lá variáveis em relação a um valor de referência qualquer. Nós podemos ter o valor de referência na posição 1, e daí nós poderíamos dizer que nós temos um conjunto de dados em relação ao seu mínimo, ao mínimo estabelecido naquele conjunto. Já o gráfico do tipo colunas, ele apresenta informação de uma forma verticalizada. E aí nós temos o exemplo aqui em vermelho. Esse tipo de gráfico, ele geralmente ocorre quando você quer ver o comportamento de uma variável em relação ao tempo. Então, nós temos lá o que poderia ser a ativação de um determinado músculo em 5 sequências de exercício. Então, você tem exercícios realizados sequencialmente e como que um determinado músculo, por exemplo, é ativado. Um outro tipo de gráfico é o histograma. E o histograma é muito próximo de um gráfico de colunas, né? Você olha lá, tem colunas, é muito parecido, mas ele é um pouquinho distinto. A primeira distinção característica, você olhar para o gráfico, é que, além da cor, obviamente, é que você não tem espaço entre as colunas, né? Então, o histograma não apresenta espaço entre as colunas. A outra informação importante que esse tipo de gráfico te dá, que o gráfico de colunas não fornece, é uma informação relacionada ao seu eixo X. No eixo X de um histograma, nós temos a distribuição das frequências dos dados. Então, além daquela informação que você tem no eixo Y, no caso ali nós poderíamos ter como máximo 40, ou aproximadamente 40, nós temos a distribuição dessas frequências no eixo X. A maior parte dos dados está distribuído entre 15 e 20 ali. Então, te dá uma informação adicional em relação ao gráfico de barras. Vamos falar agora sobre gráficos circulares, ou também chamado de gráfico de torta ou gráfico de pizza. Esse tipo de gráfico, ele é muito utilizado quando você quer comparar diferentes conjuntos. E ele sempre te dá a ideia de uma totalidade, né? O todo de uma pizza ou o todo de uma torta. Então, você tem diferentes percentuais em relação a um total.
Um exemplo que eu trouxe para nós discutirmos, nós temos ali diferentes praticantes de modalidade, então praticantes de musculação, de voleibol, de futebol, corredores e sedentários. E a gente tem ali a comparação entre os grupos de praticantes de atividade física e sedentários. Nós podemos observar que, comparando ali as diferentes categorias, a maioria ali é sedentário, 30%. É a maior fatia da pizza. Se nós compararmos, por exemplo, sedentários e ativos, eu vou precisar somar todos os praticantes de atividade física ali e eu vou ter 30% de sedentário e eu vou ter 70% de ativos. Então, eu tenho a maioria como fisicamente ativo. O gráfico de pontos, ele é muito utilizado quando você quer analisar, quando você quer comparar o comportamento de uma determinada variável em relação a um valor de referência. No caso do nosso exemplo aqui, nós temos como valor de referência o valor de média, que está representado pela linha vermelha. Então, nesse tipo de gráfico aqui, nesse exemplo, nós temos o comportamento do peso de diferentes indivíduos de um determinado grupo em relação a um ponto de referência, que é a média. No caso do gráfico de linhas, ele é muito similar ao gráfico de pontos, só que é representado por esses pontos unidos, né? E além disso, além dessa união de pontos, nós temos uma tendência sendo apresentada aí. Então, nós temos uma tendência ou de aumento, ou de redução, ou ainda uma tendência de estabilização de uma determinada variável. Esse tipo de gráfico, ele pode apresentar mais de uma variável ao mesmo tempo. Então, se você tiver duas linhas, você tem duas variáveis. Se você tiver três linhas, você tem três variáveis. No caso do nosso exemplo, nós temos duas linhas ali, uma vermelha e uma azul. Nós temos a representação do comportamento de dois atletas, de como acontece a variação da velocidade de corrida de dois atletas. Também nesse tipo de gráfico, você pode ter ainda mais de um eixo Y. Então, poderia ter velocidade de um lado e uma outra variável qualquer do outro lado sendo representada, desde que as escalas fossem correspondentes às suas variáveis. Nesse tipo de gráfico, eu preciso que você tenha um cuidado especial em relação a essa palavra, em relação ao termo escala. Cuidado, se você optar por uma escala muito pequena, significa que você deu um zoom muito grande. Significa que você está com uma lupa lá, olhando de uma forma minuciosa aquele dado. E aí, o que acontece? Você pode ter uma interação que não existe e ela pode se pronunciar. Você está olhando com uma lupa lá, não existia diferença. Mas daí, quando você olhou com uma escala que era muito pequena, você descobre uma diferença que, na verdade, não existia. Em contrapartida, quando você usa uma escala muito grande, você pode ocultar uma interação que ela não existia. Você deu um zoom pequeno. E aí a interação estava lá, a diferença significativa estava lá, mas você não consegue identificar essa diferença significativa porque você optou pela escala de uma forma equivocada. Então, cuidado no estabelecimento dessa escala num gráfico de linhas. Quando você utiliza tabelas, a tabela ela é uma representação muito importante de um conjunto de dados que é disposto num número finito de colunas e pode ter um número aí infinito de linhas. Vai depender do número de variáveis que você tem. Então, a tabela ela permite uma apresentação individual, então ela permite uma visualização de dados discriminados, de forma discriminada. Então, você olha lá para a tabela, você tem 8,8, 80,8, 80,6, 83,6. Você tem diferentes valores e aí você consegue identificar cada um desses valores. Ao mesmo tempo, a tabela ela te permite uma visualização mais global dos resultados. Então, você tem lá protocolos, percentuais, grupos, variáveis, e aí você consegue identificar um grande número de categorias de dados que são importantes na sua visualização. Vamos ao nosso momento de interatividade e a pergunta é a seguinte: qual músculo abaixo possui menor tempo de ativação na fase de apoio durante a passada da corrida? Alternativa A, isquiotibiais. Alternativa B, gastrocnêmio. Alternativa C, tibial anterior. Alternativa D,
glúteo máximo, e alternativa E, quadríceps. Como essa é uma questão de leitura direta, nós já vamos partir para a elaboração da questão, né, para a resolução dessa questão. Vamos já à resposta e aí nós vamos executar essa questão, vamos resolver essa questão juntos. Então, primeira coisa que eu preciso identificar para encontrar essa resposta é olhar para o eixo X e identificar qual é a minha fase de apoio. Então, identifiquei a fase de apoio, agora eu preciso olhar para o eixo Y e descobrir qual músculo ali, melhor dizendo, é aquele que apresenta menor tempo de ativação. Aí você olha para a fase de apoio e descobre lá que o músculo com menor tempo de ativação é o músculo glúteo máximo. Alternativa D. Bom, eu espero que você tenha gostado desse módulo. Um abraço e até a próxima.